Esse é o nome da nossa série, Vivendo pela Fé, buscando a vontade de Deus. A gente tem dado uma conotação especial na oração. E a gente vai terminar esse tempo falando da oração. Mas eu peço licença a vocês, exatamente pelo impacto que o texto me trouxe, para falar da fé. Especialmente sobre esse texto. Vivendo pela fé, buscando a vontade de Deus. Sendo a oração nosso foco. Mas, esmiuçando um pouco mais dessas palavras aqui, eu quero parar na palavra fé. Então, me permite trabalhar aqui uma ideia. Coloca para mim o primeiro quadro ali, por gentileza. Efésios 6, no versículo 10 e 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Parece que eu não estou falando do tema, eu vou chegar lá. Eu quero destacar aqui com vocês exatamente a palavra trevas. Há uma indicação clara na palavra sobre a natureza desse mundo, antes de tudo ser o que é. Esse era um lugar sem forma, vazio e escuro. Trevas dominavam esse lugar, que ainda não era um planeta. É importante a gente entender isso. E são mistérios que a gente não tem muito o que elucidar. Mas isso é certo. Era escuro, trevas. A essência desse lugar onde a gente mora é pura escuridão. Compreender isso é absolutamente relevante para a nossa caminhada de fé. Então, buscando aqui defender essa tese, o mundo em sua essência mais seminal é escuridão. Coloca para mim de novo outro texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas mais profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E isso muda absolutamente tudo. A gente já acho que deve ter usado alguma vez essa ilustração, mas pense que você chegou aqui a primeira vez que nem a Gabi. E está tudo escurão aqui. Ela vai se perder, vai bater a canela na cadeira, vai tropicar, porque a verdade da natureza das coisas não está revelada. Né? A essência da onde a gente mora, a essência de tudo antes era trevas. A luz não é própria desse mundo. E foi introduzida pela mão do Criador. E isso é tão maravilhoso, eu imagino que isso deve estar passando na cabeça de algum de vocês, porque João 1 fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui, quem é essa palavra? Quem é o verbo? Jesus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Essa luz, são os mistérios da palavra de Deus, mas essa luz que vem no sol, que enche os nossos olhos, essencialmente, mesmo essa elétrica, até aquelas que piscam no Natal, que daqui a alguns meses, poucos meses, você vai abrir as caixas, muitas vão estar queimadas, essas não. Mas as que brilharem são reflexo de Deus, porque a luz é Jesus. Amém? Que bom que para o português é uma rima perfeita. A luz é Jesus. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Esse é um tema essencial da palavra de Deus, especialmente porque revela todas as coisas no próprio Cristo, que é a luz. Tem uma coisa que quebra isso. Houve uma decisão humana, a mesma que muitas vezes a gente toma todos os dias, para onde o nosso coração insiste em se inclinar. O nome disso chama-se pecado. Tendência nossa de virar os olhos para a nossa escuridão, entendendo que ali há luz, e responder a essa luz interna, não a luz que vem do alto. Basicamente isso. Não olhar para a luz é deixar de se alimentar pela verdadeira luz, pela verdade.
e alimentar a nossa verdade, os nossos anseios. Isso faz com que a escuridão volte sobre o planeta. Veja que interessante. O firmamento, quando você olha para o céu, e agora nesse momento está acontecendo isso, pelas mãos do Criador, a luz sempre vai estar lá. Tem a noite e tem o dia. Gosto desse paralelo, né, que a gente encontra no texto de Lamentações, que Jeremias diz que a cada dia que o sol se levanta, as misericórdias do Senhor se levantam. Olha só como a luz anuncia as misericórdias do Senhor. Muitos escritores falavam sobre a noite escura da alma, especialmente Agostinho, e sobre essa esperança do dia que vai raiar, porque quando o dia vem, quando a luz vem, as misericórdias do Senhor vêm junto. E isso vai continuar acontecendo até que haja novo céu, nova terra. Por outro lado, isso que eu acabei de dizer para vocês e que tem sentido para muitos de vocês, é uma expressão da fé. Porque muitas vezes a escuridão da noite, a noite escura da alma, ela avança os dias. E mesmo sendo dia, parece que ainda é noite. E mesmo, gente, mesmo essa questão literal, essa questão concreta dessa luz que está entrando pelo nosso querido vitral de tantos anos, é luz do Senhor, é revelação de Deus, é Jesus em nós. Mas isso é movido pela fé. Eu posso cientificamente entender o que é o sol, o que é o reflexo, e etc, etc. Mas é a fé que me lança para a crença de que não havia luz nesse mundo. Esse sol que esquenta assim a gente nesses dias frios vem do Senhor. Toda a luz emana de Deus. A saber, e olha só como esses paralelos vão se encontrando, como o texto diz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. É tão interessante porque essa luz está sobre todos. 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 Tem uma música da Adriana Calcanhoto que eu aprendi há muito tempo atrás, que fala assim, todo mundo já foi criança. Aí ele vai falando de Hitler, vai falando de outros homens assim. Sobre todos eles, como diz o texto de Mateus, a luz, ela brilha. Ela incide sobre toda a humanidade, porque toda a luz emana de Deus, sobre todos, indistintamente. A verdadeira luz que ilumina todo homem, ou seja, crendo pela fé, o que vemos nesse mundo de trevas e escuridão é gerado por uma falsa luz que não revela a verdade. A luz que emana desse mundo, contradizendo o que eu acabei de dizer, mas isso é importante, você vai entender o que eu estou querendo dizer. A luz desse mundo, a verdade desse mundo, que emana desse mundo, é trevas, perto do que é a luz do Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Então, há, portanto, a necessidade da gente discernir a verdade sobre todas as coisas. E esse discernimento vem da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Esse discernir a luz é sobre tudo, meus queridos, sobre o grande mistério que é criar um filho, sobre o grande mistério que são as nossas inter-relações, sobre o grande mistério que é viver. E quantas vezes essa luz nos falta? Nas nossas indecisões, nos nossos medos, nas nossas frustrações. Entender que essa luz continua emanando cada vez que o sol brilhar. Coloca para mim esse próximo texto, eu queria que a gente lesse com atenção. Veja só. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E é a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas, resplandeça a luz, haja a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa é a teoria que eu estou aqui partilhando com vocês, não é minha, é da palavra de Deus, que faz exatamente esse cruzamento da luz que emana desde que esse mundo nem mundo era ainda direito, e que até agora entra por esse vitral e que alcança o nosso coração. Isso é a fé que move. Esse entendimento é a fé.
Porque não entender isso e não ser guiado por essa luz traz muitas outras consequências, especialmente o não saber, o não revelar, o não discernir. Coloca para mim aquele quadro que você veio me perguntar o que era. Pronto, essa é uma imagem. Pode falar para mim, o que ela fala para você? Agora é uma coisa mais filosófica, assim. O que ela fala para você? Nada. O que mais? Brainstorm. O que isso fala para você? Hã? O Jorge falou? Vazio. Boa palavra. Vazio. Nada. O que mais? O que isso comunica a você? Sem significado. Sem informação. A gente está falando do nosso telão. Não tem nada. Vazio. Coloca a próxima. Olha que coisa interessante. É isso que muda tudo. Essa é a luz que ilumina todo homem. A crença em tudo que a gente acabou de afirmar aqui. Dessa luz que emana de Deus, que aquece a nossa vida a cada manhã, acreditando ou não. Da luz que pode visitar o nosso coração, da luz que pode nos ajudar a discernir os nossos passos nesse mundo. Pode deixar essa imagem. É a fé esse instrumento que ilumina nosso entendimento sobre esse mundo de trevas, como a gente lê o texto de Efésios. Eu gosto de ler esse texto. Poucos textos falam com tanta contundência sobre a natureza desse mundo. Porque sem Deus e sem fé e sem acreditar que Deus é a luz, a gente volta à estaca -1. Aliás, zero. Antes do zero. Números infinitos, é isso? É aquele lado da tabela que eu nunca entendi por que algum matemático inventou. Talvez para explicar isso. Não é o ponto zero, é antes. É escuridão, é trevas. E é o pecado que alimenta essas trevas. Os governos desse mundo. O texto de Efésios diz isso com todas as letras. Todas as letras. Governos, os principados desse mundo tenebroso de trevas. Portanto, somente pela fé, naquele que é a própria luz, que a nossa jornada nesse mundo aqui pode encontrar esse verdadeiro norte para a nossa vida. A luz que vai nos guiar. A luz que vai, então, nos orientar na nossa caminhada. Tem tantos exemplos na palavra de Deus, mas eu gosto de lembrar muito do texto dos sábios do Oriente. Muito provavelmente, da época do exílio, de muitos e muitos séculos atrás, quando os judeus foram exilados na Babilônia. E as profecias acerca do Messias, elas eram introduzidas ao povo e foram se perdendo com o tempo. É uma das explicações para isso. E eles, então, estudiosos dos céus, que luz é aquela? Vamos buscar, vamos estudar. É a luz daquela revelação do texto que falava da luz que ia incidir e que ia brilhar aonde Cristo tinha nascido. E eles são um símbolo do poder, da autoridade e do discernimento desse mundo. E aí, então, através da leitura dos céus, do firmamento, e era de noite, mas eles veem aquela luz e são guiados por elas. A foto do presépio, do cartão de Natal, ou o presépio, ele não é muito fidedigno. Eles apareceram muito tempo depois. Muito tempo depois. Não saiu todo mundo na mesma foto, não. Eles chegam até Jesus. A luz que ilumina todo homem. Tem tantos exemplos. Tantos exemplos. E aí, voltando ao nosso texto, o texto de Hebreus 11:6, que o Juninho tinha comentado comigo, é o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Vou ler uma paráfrase assim.
É impossível agradar a Deus, diz o Peterson na mensagem, a não ser que seja pela fé. E ele fala, por quê? Ele mesmo responde, porque, esse é o autor de Hebreus, porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aqueles que o procuram. Veja, a simplicidade, a obviedade que existe nesse texto. Tão óbvio. Não é mesmo? Tão óbvio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não acreditar nele, ele não tem como se aproximar de você. Aí vem uma pergunta. Não precisa levantar a mão. Você tem crise de fé? Crise de questionar se ele existe? Nessas noites escuras da alma, onde a luz não brilha nada, é uma tendência a vir sobre todos nós. E eu, como digo sempre, não posso falar por você, mas eu vou falar por mim. Como é doído isso, não é? Quando você conhece a Deus, conhece a luz, e diante da tua dor, do teu sentimento, da tua emoção, diante daquilo que você não tem controle, isso ser algo que bate à sua porta. Cadê Deus? Gente, o diabo fez isso com Jesus. Essa é uma crise importante que seja vivida, porque ela vai existir. O que o texto está dizendo é: Deus se agrada daqueles que acreditam nele de todo o coração. Deus se agrada nesse depósito em algo que a gente não consegue ver. E a gente vai falar disso a respeito agora na sequência. Estudando exatamente o começo desse capítulo 11, que vai trazer de cara no versículo 1 uma brilhante e simples definição do que é fé. E depois 2 exemplos, o exemplo de Abel e o exemplo de Enoque, para falar o que significa isso. Ele quer dar uma resposta mais contundente através do testemunho de pessoas. Ontem a gente estava lá em casa e a gente pensou nisso e lembrou daquele texto que a gente estudou aqui juntos, do Gente como a Gente. E porque a palavra de Deus, né, a gente tem uma tendência, às vezes, de endeusar os seus personagens, mas é tanto gente como a gente, que mente, que tem medo, que tem frustração, que também duvida se Deus existe. Todos esses nomes grandão que a gente vê na palavra de Deus, que bom que eles estão lá. Que bom que é feito de gente como a gente, porque aí a gente pode se identificar. Mas então, vamos começar a dar definição. Coloca para mim ali. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O autor de Hebreus, ele não quer trazer uma definição religiosa nem espiritual. Se você procurar as definições sobre fé paralelas, elas apontam para algo absolutamente semelhante. Acreditar naquilo que a gente não vê. E esperar, mais do que isso, acreditar e esperar que a gente vai poder tocar aquilo que não pode ser tocado. Isso é uma grande definição de fé. A gente tem falado sobre isso aqui. Eu lembro do Juninho usando exatamente, né, beber pela fé a água. O pastor que não sabia se eu tinha bebido num copo ou no outro, ele bebeu pela fé. Não morreu, nem pegou doença, então pegou o copo certo. Ele está aqui, é um milagre, né? De fé. Então é isso, depositar a esperança em algo que não se vê, que não se toca. E é muito pueril por parte do ser humano falar, não, eu só acredito naquilo que eu posso medir, somar e concretizar. É muito pueril. Nossa, tem absolutamente muito mais coisa que não se mede, que não se toca, que a ciência tenta explicar. Então, não tem nem para que a gente entrar nesse mérito. Mas eu quero entrar agora, então, na proposta que ele dá desses 2 exemplos. Ele vai começar assim, dizendo, texto de Hebreus no começo.
pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado, o que eu acabei de dizer para vocês, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí, continuando, o exemplo de Abel e Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja ainda morto, por meio da fé ainda fala. Então, quer dizer, por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo que ele acreditava, não aquilo que ele trouxe. Foi o que ele acreditava, é isso que o texto está querendo dizer para a gente. Foi o que ele acreditava que ele trouxe como oferta, ou seja, no que ele tinha fé, não no conteúdo do que ele trouxe. Isso que fez toda a diferença. Pelo que Deus observou, e a gente só consegue ter essa perspectiva depois que a gente continua a ler o texto, pelo que Deus observou, ele pôde aprová-lo e considerá-lo justo. E após esses séculos todos, a gente está aqui lembrando disso. O texto de Gênesis diz assim: o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim, a oferta deste. Por isso a ira de Caim se acendeu. Veja o seguinte, o que o autor da carta aos Hebreus nos lembra é assim: Deus olhou com agrado. As traduções mais antigas vão usar exatamente essa palavra, que é a defesa dele de que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus olhou para a oferta de Abel com agrado, pois essa foi um ato de fé em acreditar no Deus, que é graça e bondade, que é amor. Não é alguém que, como nós, se conquista com a forma, com o tamanho do buquê, com o tamanho do presente. Não é que nem a gente. Caim interpretou Deus como o papai dele, ou sei lá como quem. Que a gente agrada de acordo com o conteúdo que eu estou dando. Ele não. Ele entende quem é o Deus de amor, que cuida, que criou a todos. Ou seja, com sinceridade e transparência no relacionamento com Deus. É assim. Eu acho que eu não trouxe essa foto, não mandei para ele. Tinha colocado uma foto dessas bonitas que a gente vê assim de fruta, né? Que o cara faz assim a Torre Eiffel no melão, sabe? Essas coisas assim bonitas, né? Aquela mesa maravilhosa de frutas. Coloca do lado a foto de um cordeiro morto. Eu tinha aqui. Eu quero acreditar que o bichinho da foto estava dormindo. Apesar que quando você vai no novilho de prata comer um... Né? Pois é, a gente é assim. Gente, se você se depara... Olha, eu estou trazendo para você uma coisa, Adriana. Ó, mesa de fruta, melão, Torre Eiffel. Do outro lado, um cordeirinho. Cordeiro, é uma ovelha ainda pré-adolescente. Morto. Pode ser que já tinha até mosca, não sei. Deus se agradou mais do cordeiro morto. Aí a gente pode trazer várias metáforas falando que se trata do cordeiro de Deus e tudo mais, mas a questão ela está exatamente aí, nessa verdade como Abel faz o seu sacrifício, na crença que ele tem no Deus dele, entende? Não no como a gente demonstra as coisas, não em relacionamentos que são de fachada. Romanos 12, 1 e 2 nos diz assim, Paulo leva essa questão para cima. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que se levanta cada manhã, não, ele não falou isso, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui Abel e Caim. Como que é que a gente presta o nosso culto? Como a gente se relaciona com o nosso Deus? Qual é a verdade que está na mesa? Cheirosa, frutas maravilhosas. Ele era agricultor, ele pegou o top do top. Ou a verdade, nua e crua,
de quem nós somos. É isso que é a grande expressão de fé. Como expressamos a nossa relação com Deus? Diante da verdade de quem Ele é, de quem eu sou. Dessa luz que emana sobre a verdade de quem é Deus, de quem somos nós. É assim que Deus se agrada. É assim que Ele se encanta com a gente. O que deveria mover o coração de Caim, talvez pudesse ser um espírito de competição com o outro irmão. Não vai dar nem pro cheiro esse cordeirinho morto, cheio de formiga na boca. Eu vou fazer a mesa de hotel 5 estrelas aqui. Pode ser também promover algum tipo de barganha com Deus, ó. Né? Ó, Deus, olha essa mesa aqui. Né? É muito interessante porque isso é entre irmãos, né? Eu tenho o privilégio de criar 2 irmãos, alguns bom, muitos já foram irmãos também. Sabe que essa é uma competição interna, né, entre irmãos, sobre vários aspectos. Talvez ele estava sendo movido só por isso. Barganha. E talvez simplesmente um coração ensimesmado. Eu sou bom nisso aqui, sei colher fruta. Olha aqui, ó, é um troféu, não é uma mesa. Né? Portanto, a fé que agrada a Deus é simples. Simples. Se rendendo ao Deus Criador de todas as coisas, que nos ama e me ama como eu sou. Essa é uma expressão de fé que agrada a Deus. Segundo exemplo, o exemplo de Enoque. Esse é um texto muito interessante, porque a gente não tem quase material para poder ir atrás. A gente pode até ser leviano em querer achar muito significado para 2, 3 versículos. É o que a Bíblia revelou. E o que a Bíblia revelou é o seguinte. Veja aqui. Hebreus 11:5. Na defesa do autor de Hebreus fala: pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado. Cadê o Enoque? Não sei. Cadê o Enoque? Não sei. Ele tinha ido embora com Deus e não morreu. Né? Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A defesa do versículo 6, sobre sem fé é impossível agradar a Deus, passa sobre esse agrado de Deus sobre a oferta de Abel. Passa sobre essa questão de Enoque, que é um cara que vivia de uma forma... Eu quero entender, de forma tão simples, de tanto entender quem é o Pai, de tanta intimidade com o Pai, falar, isso aqui eu quero fazer a resenha aqui em cima. Sabe, tipo assim... Não acredito que seja, até porque não existia, não sei nem se tinha grafia nessa época. Não era um cara de grandes leituras, de grande conhecimento cultural, não tem como, porque não tinha ainda, entendeu? Não tinha inventado a Barça ainda. Ela é antiga, mas não é dessa época. Então, ele era um cara simples, daquele tempo tão antigo, que andava de um jeito que Deus falou, eu vou levar ele para resenhar comigo no céu. Eu quero esse cara aqui. Entende? Simplicidade da fé, na certeza de quem é Ele. Na certeza de quem é Ele. Aqui talvez seja, eu vou dizer para vocês, o maior exemplo, e tem vários, né? Nessa galeria de fé, como a gente gosta de falar, de Hebreus 11, mas eu acho que é um dos maiores exemplos, porque ele se agradou tanto, mas tanto, que levou ele com ele. Muito interessante isso. Deus se agrada dele, a ponto de tomar para si. Aí o texto de Gênesis, eu quero ler para vocês. Gênesis 5, 21 a 24, que fala exatamente essa historieta aqui. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Quem que era Matusalém? O homem mais antigo do mundo. Não era o Vanderlei. Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 375 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. O cara não estava no endereço dele. As contas de Enel não tinha que pagar mais, né? A prestação do celular, do seguro do carro. Olha quanta coisa boa, né? E eu lembrei aqui, queridos, talvez do tempo de algum de vocês, não do Matusalém, precisa ser tão antigo assim,
Uma música de Vencedores por Cristo, acho que está no Louvor 5, uma poesia do Guilherme Kerr, que fala assim: Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Olha que expressão linda. Lembrei do texto de Tiago. Olha esse texto aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Amizade, parça de vida, o mundo e seus valores, isso é ser inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago era assim mesmo. Pau, pedra é pedra. Ou supondes que em vão afirma a Escritura quando diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Dá para entender que Deus é alguém que nos deseja tanto assim? Mais do que nossa mamãe? Mais do que a Thaís me deseja? Deus tem ciúmes da gente, mas veja o contexto. Ele nos reclama para si quando você abre mão da luz que iluminou a tua vida e tua vereda para abraçar a escuridão desse mundo. Para acreditar que outros caminhos e outras pessoas, muitas vezes, outros lugares, vão te levar para um estágio de luz que não é verdadeiro, mas que alimenta essa luz interna esquisita, meio buraco negro, assim, que vai engolindo a gente mesmo, dentro. O que o texto está dizendo é que Deus anseia por essa amizade, porque, não sei, muitos de nós talvez vai passar pela vida sem saber o que é um amigo verdadeiro. Nem se mostrou para alguém assim, nem teve esse. Olha, Deus é. Deus é. Te aceita como você é, me aceita como eu sou. Nos reclama para Ele. Entende? Deus se agrada de uma boa amizade com Ele. A fé que nos move a fazer dele um amigo. Mais que o Roberto Carlos Erasmo. Que ele é de fé, né? Irmão camarada. Um amigo de fé em Jesus Cristo de Nazaré. Vira e mexe eu falo essas coisas. Exatamente porque acho que a criança tem uma tendência de ter uma fé. Quando ela entende essas coisas e se entrega, é uma coisa poderosa. Por isso que a gente tem que continuar insistindo com as nossas sempre em fazer isso. Implantar a boa semente do Evangelho. Isso aconteceu comigo, que nem está acontecendo com essas crianças quando eu era pequeno. Tia Zizi, tia Lloyd, flanelógrafo. E eu lembro, assim, de umas coisas. Eu vou contar uma delas. Assim, não é aqueles testemunhão, assim, não. Mas é um testemunho bom. Eu nasci, tinha uma piquinês. Existe essa raça? Essa raça entrou em extinção. Não vejo mais piquinês, né, gente? Sabe que o Shih Tzu virou piquinês do passado? Né? A cara é igual. Eu tinha um piquinês em casa e, quando eu nasci, ela já estava lá. Ela era mais velha que eu. E ela era pretinha e ela não tinha um olho. Porque ela foi visitar o cachorro de cima, o cachorro não gostou e comeu o olho dela. Era esquisitíssima a cachorra, porque ela é brava também. E toda criança quer ficar abraçando, né? Que nem meus filhos desde pequenininho, que os cachorros querem abraçar. Cachorro não gosta muito de ficar, né, apertando, né? Eu queria que ela fosse minha cachorra. Era a minha cachorrinha. Também consegui entender rápido, né, que meus pais amavam demais aqueles bichinhos, e isso acaba virando um valor para você. Mas ela morreu. Ela fugiu num dia de chuvarada do ABC. Eu morava num lugar alto. E aí disse que minha mãe e meu pai saíram para procurar o cachorro. E aí falaram para mim que não acharam. Depois de muitos anos, pai tem dessas coisas, né? Muitos e muitos anos a gente achou a Nina, ela estava morta. A enxurrada deve ter levado, ela estava na cabeça da saída da água da guia. Como é o nome disso? Boca de lobo. E eu chorei pra caramba. Falei, minha cachorrinha morreu. Aí o que me ensinaram? Que a gente tem que levar, que nem o Paulinho que falou agora há pouco, tem que levar tudo a Deus em oração. Eu sabia que Deus era Deus, que Ele era a luz, que Ele que criou a todo mundo. Tinha essa consciência muito melhor do que eu estou explicando agora com você. Eu tenho certeza. E eu não sabia falar direito naquela época. E aí,
Deus, eu quero uma Nina. Eu não falei assim, quero uma outra Nina. Porque minha mãe falou, a gente tem que pedir a Deus. Eu quero uma outra Nina. Passaram meses, irmãos, meses. Ninguém mais falava da Nina, já tinha passado o luto. Aí um dia minha mãe vem assim, meio que alegre e chorosa. Vem ver o que aconteceu. Gente, eu confesso para vocês, é verdade. Não tenho essa experiência hoje, verdade. Eu saí descendo a escada e falei assim, mãe, é a Nina 2 que o Papai do Céu mandou. Minha mãe chorou, se debulhou, falou, é. Eu não sei como eu tinha essa convicção. Irmão, eu estava vendo, sei lá, Tom e Jerry. Estava em outro planeta. E estava lá, uma pequenininha preta com os 2 olhos ainda. E ficou com a gente um tempo, morreu também, depois, né? Eles vão para o céu dos cachorros, eu acho isso. Você também? Não recrimine o pastor por acreditar nisso. E disso que eu estou falando, desse Enoque, desse Abel que eu estou falando. Sabe? Não são grandes coisas, mas uma consciência terna, que aquece a alma, que Deus está comigo. Eu tenho certeza que se eu dar o microfone aqui, eu vou ouvir vários testemunhos de vocês sobre coisas parecidas, sobre noites escuras da alma, sobre tantas condições difíceis. Sou privilegiado de, nesses anos, olhar para cá, para cima e ver que eu sei que eu tenho essas histórias aqui. Então, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus cuida de nós. A luz dele está sobre nós. Continua aquecendo a nossa vida cada vez que o sol se levanta. E vai ter mais noite escura pela frente, viu? Vai. Né? Os diagnósticos vão aumentando, o colesterol vai aumentando. É isso. Ele nos reclama para si. Deus deseja de nós uma fé que nos posicione diante dele. Quem ele é, quem eu sou. Não amigos do mundo, amigos dele. Amigos de Deus em exclusividade. Amigos de Deus em exclusividade. Sabe aquele texto de Cantares? Eu sou do meu amado e ele é meu. Cantares 6, acho que é o versículo 3. Eu sou do meu amado e ele é meu. Ninguém tasca. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem diagnósticos, nem falta de emprego, nem famílias instituídas. Nada nos separa do amor de Deus. Eu sou do meu amado e ele é meu. Que a gente tenha certeza, queridos, que desse zelo por nós, seus filhos, que Deus tem, a gente da mesma forma retribua esse zelo. A gente é muito capenga com isso. Desculpe. Eu sou muito capenga com isso. Mas não é para gerar culpa, é só para gerar, assim, a gente lembrar, sacar. Nossa, eu tenho um Deus que me ama, e como é que eu vivo com relação a isso? Onde está o cerne da minha amizade, da minha energia? Qual é o meu objeto de amor? Porque é a partir desse que tudo acontece. Amamos porque ele nos amou primeiro. Se você tem algum movimento de amar seu filho, seu cônjuge, seu namorado, sua empresa, se tem algum movimento de amor, é porque ele nos amou primeiro. Sabe como? Ele botou luz aqui, botou luz nesse lugar e mudou tudo. Revelou quem somos, revelou quem ele é. A saber, Jesus de Nazaré, a luz que ilumina todo homem. Concluindo, queridos, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ter o agrado de Deus sem fé não dá. Por quê? Porque senão você não acredita nele. Fé é isso, é acreditar nele. É acreditar nele que isso tem um agrado. Ah, que bom, você olhou para mim, você sabe quem eu sou. Vamos junto. E aí, queridos, eu vou terminar lendo o texto, porque a gente passa, o texto ele vai seguir. Depois, é muito interessante, ele traz a definição de fé no versículo 1, fala sobre a fé máxima do Deus que tudo criou, e depois vai dando os exemplos da galeria das pessoas de fé. Então, ele vai falar de Abel e Enoque. A gente só falou desses dois. A lista segue lá com Abraão, Isaac, José, Moisés, Josué e outros. É uma lista grande, é um texto maravilhoso, belo.
Lê lá, chegando em casa, capítulo 11 de Hebreus, e deságua nesse 12 que a gente vai ler junto aqui. De muita gente, repito, que tinha medo, frustração, receios e tudo mais, e que a fé moveu a vida deles e transformou eles a entender dessa luz que ilumina todos os homens. Na crença desse Deus Todo-Poderoso, eles continuaram seguindo seus dias, sob a crença disso. Então, o capítulo 12 conclui essa galeria de fé. Pode colocar para mim, Eli, querida, por favor. Eu vou ler aqui. Vocês querem ler comigo? Vocês que sabem. Pode ser? É bom, né? Eu acho também. Não é porque assim, lê aí, não estou mandando ninguém. Eu perguntei. Então vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita. É nessa verdade que a nossa fé tem que estar estabelecida. É nessa verdade. É lindo isso, né? Autor e consumador da nossa fé. Se a fé é um exercício que agrada a Deus, na consciência da luz que ilumina todo homem, sendo Jesus, ela só foi possível porque isso foi consumado e escrito por Jesus de Nazaré. Glória a Deus, irmãos. Que essa luz nos acompanhe. Eu falei que a gente ia terminar orando. Eu vou pedir para o Pedroca subir aqui, e a banda. E eu gostaria muitíssimo, assim, se para você é melhor abaixar sua cabeça, mas a gente vai fazer um silêncio aqui, só ouvir os meninos subindo, e você fizesse a tua oração de fé. Sobre qualquer coisa que o Espírito Santo falar aí a você. Mas feche os seus olhos. Meu convite a todos nós, para que a gente tenha um momento comunitário de pensar nisso. Todos nós aqui. Faça a sua oração. Busque a presença de Deus. Exercite sua fé. Fale o que você quiser falar para Ele. Obrigado por tua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui. Obrigado por esse tempo. Obrigado, ó autor da nossa fé. Obrigado, ó consumador da nossa fé, que foi morto, vestindo uma coroa que era para ser nossa, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a luz daquele sepulcro foi cheia de luz. E assim os nossos corações foram visitados pela luz que brilha sobre todo homem. Obrigado porque os nossos olhos te veem. Obrigado porque o teu Santo Espírito habita em nós. Obrigado porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Como igreja, como comunidade cristã de São Paulo, como famílias, como trabalhadores e trabalhadoras, como estudantes, como gente que o Senhor ama, amou, continua amando e salvou. Obrigado por fazermos parte daqueles que são guiados pela luz. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a própria luz, o amor de Deus o Pai, e a consolação, a presença e a inspiração do Espírito Santo de Deus ilumine nossos passos. Fortaleça e aqueça a nossa fé hoje, essa semana, até que Ele venha, no nome de Jesus.